capítulo 6 de Mateus, ou de Lucas, perdão. Está escrito assim: porque uma árvore que dê mau fruto, árvore boa que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinhos, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto e a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Alguns textos em outros evangelhos, como Mateus, no capítulo 7, fala sobre esse mesmo texto, e a epígrafe do texto fala os dois alicerces. É claro que a epígrafe é apenas sugestiva, para ficar mais fácil de encontrarmos o texto. Mas o que me chama a atenção é que Jesus falando essa palavra, é uma palavra muito profunda. Nesse capítulo, ele vai tratar sobre alguns assuntos. Quando ele sobe a um determinado monte e começa a tratar de diversos assuntos. Chegando para o fim do seu sermão, ele então começa a falar das pessoas. E é claro que Jesus gostava de falar por parábolas, de maneira que ficava muito simples a compreensão das pessoas. Porque do que adianta trazer uma palavra complexa, se vai trazer dificuldade de você compreender e, portanto, não compreendendo, não conseguirá aplicar a palavra. Então Jesus trazia uma palavra de maneira simples, de maneira clara, de forma que tanto o leigo quanto o poliglota, a pessoa culta, ela conseguia entender a mensagem. Porque assim como eu li, o foco da mensagem não é apenas escutar, mas sim ouvir. Porque quem escuta alguma coisa, pode escutar um barulho, pode escutar um estrondo, mas a palavra ouvir significa dar ouvidos àquilo que se está ouvindo. Geralmente quem quer se fazer ouvido fala baixo. Jesus não se preocupou, embora estivesse um monte, se preocupou em estar em um local em que a acústica fosse favorável. Mas aqueles que quisessem dar ouvido à sua palavra precisava estar atento. Como já foi dito aqui ao longo do culto, estamos chegando ao final de mais um ano. E certamente nesse ano, Deus fez
E as palavras que eu lhes digo, faço questão de dizer de maneira bem compassada, porque essas palavras são as palavras de Jesus, as mesmas que ele disse há quase 2000 anos atrás. Hoje nós temos o privilégio de estar diante da mesma palavra, e ao final desse culto precisaremos responder ao menos uma pergunta: de tudo quanto ouvirmos nesta noite, nós iremos dar ouvidos ou apenas escutaremos como se fosse um mero barulho? É isso que vai fazer a diferença para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Porque se eu não der ouvidos às palavras de Deus, serão 365 dias jogados literalmente na lata do lixo. Serão pregações que foram pregadas, orações e debruçamentos sobre a palavra para transmitir verdades eternas que foram jogados na lata do lixo. Mas sabe por que você está dizendo isso? Porque se eu não der ouvidos à palavra de Deus, quem pregou para eu ouvir, a mensagem foi jogada na lata do lixo. O vento pegou e levou embora. Porque a palavra que de fato muda vidas é aqueles que de fato ouvem a palavra de Deus. Todas as vezes que Jesus pregava, ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Vamos lá, que a hora já está correndo. A hora não para. O texto, o versículo de número 46. Isso aqui é pesado, mas eu não posso passar direto. Eu preciso lhe dizer isso. Se depois na sua casa você lê esse capítulo 6, a partir do versículo de número 17, então você entenderá que Jesus fala de diversos assuntos. E quando as pessoas se aproximavam de Jesus, ele dizia: Rabone, que quer dizer mestre, Senhor. Mas Jesus não era mestre? Sim. Mas qual era a intenção deles chamarem ele de mestre? Não era para lhe reverenciar, não era para lhe reconhecer a sua autoridade, o seu senhorio. Aliás, Jesus sabia quem ele era. E deixa eu te falar uma verdade aqui. Você sabe quem você é? Isso parece uma pergunta para criança, não é verdade? Mas muitas das vezes nós não sabemos quem somos. Um belo dia alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, nós convidamos algumas pessoas para fazer parte do nosso ministério aqui, de seguir ao Senhor. E eles disseram que não ia seguir não, viu? Aí alguém olhou e disse: o Senhor quer que nós peçamos a Deus que mande fogo do céu e consuma eles todos, porque não quer participar do nosso culto? Jesus chegou para ele e disse: você não sabe que espírito vocês são, não? Caminhava com Jesus, ouvia as palavras de Jesus, não sabia a quem eles pertenciam. Se os 12 que estavam com Jesus não sabiam a quem eles pertenciam, qual é o risco da gente, às vezes, dar uma variadinha e não saber quem somos, sim ou não? E por que eu estou perguntando isso? Descobrimos como nós não sabemos quem somos quando permitimos que outras pessoas imprimam sobre as nossas vidas aquilo que sabidamente não somos. Aí a gente se estressa, fica no argumento, fica atribulado, quer parar de vir no culto, quer parar de participar do conjunto, não quer mais a oportunidade. Por quê? Porque falaram mal de mim, meu irmão. Falaram mal de Jesus, Senhor e Mestre, que nunca pegou, e você e eu está preocupado com alguém que vem falar de você. Ô, querido, muito de nível, passa para a próxima fase, é normal. Jesus disse: se pegar um madeiro seco e
crucificado com Jesus. O velho que era ele, cortado e pendurado no madeiro. E eu e você está querendo o quê? Está querendo elogio, é? E podia se encontrar uns crentes aí em São Paulo aí, reclamando que estava sendo apedrejado, que estava passando dificuldade. Foi a verdade, mano. Eu tenho muita preocupação em alguém falar mal de mim. Eu falei, é verdade. Tu nunca leu aquela passagemzinha não que o apóstolo Pedro falou? Que não queria que nós sofrêssemos como ladrão, como malfeitor, como alguém que pega as coisas dos outros. Mas se pelo amor de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois para isso sois chamados. Glória a Deus. Alguém aqui está querendo um elogio? Eu vou te mandar um elogio diretamente de Jesus. Vou falar um elogio que Jesus disse que vai acontecer, que iria acontecer, e se não aconteceu contigo, te prepara, porque vai acontecer. Antes de Jesus voltar para buscar a igreja, vai acontecer com cada crente. O elogio de Jesus. Você se preocupe em ser elogiado, eu te mando um elogio para você. Ele diz assim, ó, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Deus, Senhor amado. Eu te falo um negócio. Ser uma boa pessoa, isso faz parte do caráter cristão, mas não é digno de elogio, porque as pessoas não estão olhando você, elas estão olhando o caráter de Cristo revelado em você. E você é servo de Cristo, e servo de Cristo todos nós, e devemos estar preocupados em que Cristo seja visto através de nós. Deus, Senhor amado. Elogio, palminha, esqueça disso aí, tá? Quem elogiava Jesus negou ele, viu? Quem jurou de pé junto, dizendo, ó, esses 11 aí, ó, tudo borrabadas. Esse aí só não pode confiar não, porque esse aí, ó, vamos deixar o senhor na mão. Ela, eu aqui, Pedrão, ó, eu com uma espada do lado aqui, comigo aqui é no facão. Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu não, eles sim, eles aí só podem acreditar que mais. Mas eu aqui, Pedrão, rapaz, ele vai dizer assim, o senhor não me conhece não. Mas Jesus conhecia, por isso disse, e deixou claro para ele, Pedro, mas não tem uma palavra para falar para você. O diabo pediu para se andar com você como trigo, mas eu orei o Pai. E quando você se converter, Pedrão, confirma os teus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupa se você falhou esse ano. Não se preocupe ali de querer desistir, porque você falhou esse ano, porque Pedro falhou, Tiago falhou, todos os 12 apóstolos falharam. Mas no dia que eles se converteram, todos eles pararam de falhar, porque Cristo estava neles plenamente. O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Tem gente que começa bem e termina muito mal. Tem gente que termina mal, vai muito mal, mas termina muito bem. Porque a vitória, ela não está no começo, nem está no meio, ela está no final. A corrida, a caminhada para o céu não é uma corrida de 100 metros. Que você tem que botar tudo que tem em 100 metros. Porque acabou os 100 metros, ou ganhou ou perdeu. Não. A caminhada para o céu, ela é longa. A preocupação é que a porta é estreita, o caminho é apertado, não passa a bagagem. Essa é a preocupação. A preocupação é levantar e dizer, hoje eu preciso ser um crente hoje. Mas só olhar amanhã, esqueça do amanhã. O ontem também não interessa não, também já foi. Agora o que importa é o presente. Você levantou, abriu os olhos, tirou a remela do olho, segue. E hoje eu preciso representar Jesus bem. E amanhã não interessa, porque o amanhã não é meu, o amanhã pertence a Deus. Amanhã, se Ele vier. Já concluí o equilíbrio para não deixar o texto sem a conclusão. O Senhor está dizendo, olha,
Eu sei que eu falei, mas vai me desculpando aí. Jesus sabe que você foi precipitado nas palavras. Enviou a palavra e não cumpriu. Vai poder. Jesus, ele deixa eu passar batido não. Depois ele chama a gente para um particular e cobra os juros e correção monetária. Então o Senhor diz, vocês estão me chamando eu de Senhor, mas na hora que eu falo para fazer, vocês não fazem. Então ele diz aqui, ó. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Precisamos ter a preocupação de ter uma Bíblia conosco, mas não só para tê-la, para levá-la embaixo do braço ou dentro da bolsa. Devemos ter a preocupação de que quando for pregada uma palavra aqui, nós consultemos as Escrituras para ver se de fato é verdade. É como os crentes da Bereia. Paulo pregava e ele dizia, deixa, calma aí Paulo, vai devagar, eu estou comparando aqui para ver se está nas Sagradas Escrituras. E por que você deve comparar? Porque homens falham, mas Deus não falha. Deus só vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Nós fomos pastor lá de São Paulo que veio pregou, estava todo fervoroso, esqueça disso. Não importa de onde ele veio, pode ter vindo da China. A pergunta é, a palavra que ele pregou é de Deus? Você comparou, está escrito de fato, o Espírito Santo testificou no seu coração. Você pode até não gostar do cara, pode falar, ele grita demais. Mas você tem que falar o seguinte, a palavra de Deus bateu na tábua do seu coração, desceu redondinho, que se for mudar uma aguinha para descer, não importa como desceu, o importante é que ela vai fazer o real efeito. Então Jesus diz, aqueles que escutam e depois ouvem as minhas palavras, eu vou dizer a quem essas pessoas são semelhantes. É semelhante um homem sensato, preocupado, que não quer perder tempo. Comprou material de construção, mas não queria perder o dinheiro. Então se certificou que o alicerce era compatível com o tamanho da construção que ele queria. Porque não adianta você ter bloco bom, ferragem boa, se você não teve disposição para mandar cavar bom buraco, ladeira abaixo, colocar sabaca, o negócio não está indo nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Tem que fazer o carro aqui 3 metros. Aí você pergunta, tem sabaca? Tem não. Você vai cair para o lado. Não vai para baixo, vai para o lado. E você não pode nem para a direita, nem para a esquerda. Você segue para a frente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Vamos embora, passou 30 minutos. E o outro é o preguiçoso. Não carrega a Bíblia. Mal no celular, mas às vezes não sabe nem procurar. Está vendo aqui, viu? Esturdia, deu um apagão. Aí o crente do século XXI só no digital, meu amigo. Perdeu a internet, ele está no mar sem cachorro. Tem nada. Agora mata a Bíblia. Mas é porque a internet caiu, o Wi-Fi está fraco aqui na igreja. Poxa, e agora o papel da bolha? Esse aí eu não estou falando contra a tecnologia, não. Eu estou dizendo que você pode usar a tecnologia, você pode estar aqui e pregar para o mundo todo daqui, das Bíblias na sua casa. É maravilhoso isso aí. Eu estou dizendo que você tem
horas aqui de maquinário. A bicha de uma paulada só e já estava um buraco. Aí já vem com um pilar e já tchou. Aí já vem com a viga e tchou. As paredes já vem pronto, ele encaixa. Pronto. Aí a gente vê, né? Aí a gente não aguenta. Então ele diz o seguinte: para você ter uma construção firme e duradoura, você precisa investir tempo. Você tem que suar, porque você tem que escolher o terreno certo. Pastor, e qual é o terreno certo? Aqui. O terreno certo está aqui. E a semente está aqui. Você precisa, a Bíblia nos ensina como devemos ser. E como é que o terreno tem que ser? Tem que ser aquele que abre e sobe. Pastor, eu não gostei muito bem da palavra. Às vezes a gente não quer a injeção, mas é ela que vai tirar a gente do buraco. Não é? Às vezes a injeção dói bastante, mas é ela que não vai deixar a gente ir para o cemitério. Então a palavra ela vai doer, mas ela também vai curar. Porque a Bíblia diz que o Deus que faz a ferida é o mesmo que cura. Eu sei que a gente não gosta, mas ele diz que ele corrige aquele que ele ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Eu sou uma coisa, eu sou daqueles que, se eu demorar muito tempo para tomar uma lapada de papai, eu fico preocupado. Porque vai saber se eu estou maligno demais e papai já abriu mão de mim. Deus corrige, porque Deus não corrige com imprudência. Ele corrige porque quer ver a gente bem. Então, se a gente começou a sair fora do trilho, ele vai lá e ele nos chama de volta. E para isso ele usa pastor, usa dirigente de oração, usa líder dos jovens, líder dos varões, e às vezes usa alguém que não tem carro nenhum, tá? Não fique preso isso aí, eu só escuto se for o pastor. E tu não está lendo Bíblia, não? Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, eu lhes mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que não é preguiçoso, que gosta de suar, vai para a terra